Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Diga comigo: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a oração. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nós falávamos nessa segunda-feira, é só um complemento da palavra de segunda-feira. Qual é o ponto, né, realmente importante? O que nós precisamos absorver e reter. É o que cada um precisa estar bastante atento, porque a informação que não é transformada em atitude, de nada valeu. Aquilo que nós ouvimos, recebemos, se não conseguimos reter e colocar isso em prática, não tem efeito nenhum. Não muda nada, não acrescenta nada em nossas vidas. E o que nós precisamos aprender é cada mensagem que nós ouvirmos, nós retemos e colocamos em prática em nossas vidas. Segunda-feira nós falávamos a respeito de Elias, um homem como nós, que orou para que não chovesse, e 3 anos e meio não choveu naquela terra. Depois voltou a orar, e aí, entrando nos detalhes da mensagem, voltou a orar, e choveu depois de 3 anos e meio, e fez com que a prosperidade chegasse àquela terra novamente. Mas qual é o ponto? Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, ou às mesmas fraquezas, que eu e você. Ele teve a fé para orar, e dizer: não haverá mais chuva nesse lugar, até segundo a minha ordem, segundo a palavra do Senhor, através da minha vida. Quando ele declarou isso, parou de chover. Passaram-se 3 anos e meio, e foi dado a ordem para que ele orasse novamente para que chovesse. E ele orou. Mas como nós meditamos na palavra, ele colocou o seu joelho no chão, cabeça no meio das pernas,
e começou a orar. Na primeira oração, nada mudou. Ele disse ao servo: sobe no monte e olhe para o lado, para a banda do mar, e veja. Sobe lá, torna lá 7 vezes. E a primeira vez, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. Está vendo alguma coisa? Nada. Quarta, quinta, está vendo alguma coisa? Não, nada. Quinta, sexta, está vendo alguma coisa? Não, nada. Na 7ª vez, está vendo alguma coisa? Estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando lá no meio do mar. Então ele disse: corra, corra, para que a chuva não te apanhe. E a chuva veio, e houve chuva, como a Bíblia diz, pesada. Amém? Mas por que aconteceu? Pela fé para orar. Porque o sol e a lua parou, porque alguém teve a coragem de dizer: sol, detente. Lua, pare aonde você está. E o sol e a lua parou, porque eles precisavam que aquele dia permanecesse, que fosse estendido, porque eles estavam em guerra e precisavam vencer aquela guerra. E como aquele homem teve a fé, a coragem, a ousadia para dizer: sol, pare, lua, pare aonde você está, detenha-te aonde você está. Parou. Ali parou. E observe que Deus, Ele quer, Ele gosta de pessoas com essa ousadia, com esse espírito. Isso, se nós formos trazer para a prática, Elias orou para que não chovesse. O que eu preciso dizer? Não aconteça mais isso aqui. Ele orou para que voltasse a chover. Volte a acontecer, volte a chover. Derrame chuva nesse lugar, derrame prosperidade nesse lugar. Josué orou: sol, pare. Lua, detente. O que representa isso? Amém, pessoal? Você está entendendo ou não? O que seria esse sol, o que seria essa lua? O que seria a chuva? Parar de voltar e voltar a chover. O que seria em nossas vidas? Porque geralmente nós temos, você vê que cada coisa no seu devido lugar, né? Nós oramos, nós nos humilhamos diante de Deus, nós falamos com Deus, nós adoramos a Deus, mas existe um momento de você dizer assim: não chova mais nesse lugar, não aconteça mais isso nesse lugar. Eu determino que isso não aconteça mais aqui. Eu determino que a partir de agora, volte a chover nesse lugar. Elias orou uma vez, ou orou 2? Quantas? E a hora que segunda, terceira, quarta, quinta, falavam para ele assim: está vendo alguma coisa? Nada. Não tem nada não. Não poderia ter dito assim: besteira. Se tivesse que chover, choveria. Se fosse da vontade de Deus que chovesse nesse lugar, então já era para ter chovido desde a primeira oração. É ou não é? Sim ou não? Tem coisas que Deus ensina a nós isto: a perseverança, a coragem, a ousadia. Deus tem buscado homens e mulheres com esta fé, com esse espírito, com essa coragem, com essa ousadia. Espera aí, eu preciso dessa vitória, eu preciso hoje. É mais ou menos assim: que esse dia não termine sem que eu obtenha essa vitória. Foi isso que ele disse.
Que esse dia não termine enquanto eu não vencer, enquanto eu não exterminar com esse problema. Que esse dia não termine. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas geralmente o que é feito? Lamentações, murmurações, reclamações, choramingações. Quando na verdade Deus está esperando palavras de fé. Que esse dia não termine, que o sol fique onde está, que a lua permaneça onde está, ou seja, que esse dia não chegue ao fim antes que eu alcance a minha vitória. Antes desse dia terminar, eu obterei a minha solução. Está entendendo? É isso que Deus espera, essa atitude que Deus espera, é esse espírito que Deus quer em nós. Homens e mulheres com essa ousadia, eu não aceito essa situação, cesse, e às vezes quando nós determinamos que cesse, ou determinamos que algo aconteça, não acontece na primeira oração, não acontece na segunda, não acontece na terceira, não acontece na quarta, não acontece na quinta, não acontece na sexta. É isso, porque é o que eu tenho dito, quem crê, ora, quem crê não para, quem crê não desiste, quem desistiu é porque não creu, porque quem crê não desiste, está orando, profetizando. É como nós falávamos há um tempo atrás, profetizar é como você começar o trabalho de quebrar uma rocha, de quebrar uma pedra, você começa a bater, você não está vendo o que está acontecendo, aparentemente, externamente não está mudando nada, mas internamente está se abrindo. De repente é aquela última, a 100ª marretada, que vai fazer assim, ó. Está entendendo? Então, nós precisamos ter esse espírito, o hábito, o bom hábito, né? É como eu falava, acho que segunda-feira, né? Uma vida vitoriosa, ela é conquistada diariamente, através de boas escolhas. Uma vida vitoriosa, você fecha um dia com atitudes vitoriosas, com atitudes de fé, com declarações de fé, com boas escolhas. Então você termina cada período, né? Termina o período da manhã, eu permaneci na fé, permaneci em espírito, fazendo boas declarações, boas escolhas, boas atitudes. Vou para o período da tarde, fazendo boas declarações, profetizando boas escolhas, fazendo as escolhas saudáveis, vou para a noite fazendo boas escolhas, fechei aquele dia, terminei como um dia vitorioso, tem um outro dia agora. Por isso que nós temos que ter hábitos saudáveis, bons hábitos, pensar, programar, as boas escolhas, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que vai sair da minha boca, porque por tuas palavras você será justificado, ou por tuas palavras você será condenado, diz a palavra. Por isso que nós precisamos estar atentos que sai pela nossa boca. Pelas tuas palavras você é justificado, ou por tuas palavras você é condenado. Amém? Amém? E quais são as boas escolhas? Está lá, pela manhã, o que é? Eu tô meio assim, sem ocupação. Agora, pela manhã, o que eu vou fazer? Vou assistir Netflix? Vou não. Espera aí, deixa eu pegar esse livro aqui. Deixa eu alimentar a minha fé, deixa eu alimentar o meu espírito. Deixa eu colocar conteúdo para dentro, porque a vitória na vida de um homem vem de dentro para fora. Então, deixa eu colocar coisas que vão me conduzir a uma vida vitoriosa. Separei esse tempo, já é uma boa escolha, uma escolha saudável, um bom hábito. Fechei minha parte da manhã com escolhas corretas, escolhas vitoriosas. E aí, à tarde, o que eu vou fazer? Eu escolho o que eu vou falar, o que eu vou fazer, quais são as palavras que vão sair da minha boca, quais são as declarações de fé que eu vou proferir, quais são?
Quais são? E em nome do Senhor Jesus, esse dia não vai chegar ao fim, esse dia não vai terminar antes que eu alcance a minha vitória, antes que eu obtenha a solução, antes que eu obtenha o bom resultado. Esse dia não chegará ao fim, em nome do Senhor Jesus. É o que ele está falando. Para, lua, para, sol, para, lua, onde está? Isso é fé. Isso é fé. E Deus está esperando isso. Deus está esperando atitudes saudáveis, atitudes de fé, palavras, orações poderosas saindo da tua boca. Amém, pessoal? Quando você diz, quando nós escutamos um bom resultado, o sol e a lua, a vitória, eles precisavam vencer os inimigos. Elias precisava que voltasse a chover naquele lugar. Foi uma sequência, foi a perseverança naquela oração, naquele espírito, naquela fé que trouxe o resultado. Foi a perseverança. E isso significa, isso é para a vida financeira, isso é para a área da saúde, isso é para a área da saúde, isso é para a materialização dos seus sonhos, é a perseverança no que você está fazendo, porque não é o que você faz de vez em quando que vai trazer resultado na sua vida, que vai te conduzir uma vida vitoriosa, mas é o que você faz perseverantemente, e faz sem ter vontade de fazer, porque os péssimos hábitos, você começa a fazer sem ter vontade de fazer. Os péssimos hábitos. E aquilo, de repente, impregna e se torna parte da sua vida. Por que não se viciar em bons hábitos? Práticas que vai trazer bons resultados. A não ser que a gente não acredite na palavra. Eu sei que pelas minhas palavras eu serei justificado, pelas minhas palavras eu serei condenado. E aí? Se eu creio nisso, eu aprendo eu vigio com as palavras que saem da minha boca ou não? Sim ou não? Eu preciso medir e pensar muito bem o que eu vou falar ou não? Sim ou não? Se a Bíblia me ensina a orar e vigiar sem cessar, eu levo isso a sério ou acho que isso é importante, mas não tão importante assim? Porque eu preciso estar orando continuamente, eu preciso estar profetizando continuamente, eu preciso estar fazendo declarações poderosas sobre a minha vida continuamente, porque está aqui o exemplo para mim. E está aqui, por que o sol e a lua parou? Porque Deus encontrou fé e Deus se agradou daquela atitude, senão não tinha parado. Deus se agradou daquela atitude. Poxa, se esse homem acredita que eu possa fazer isso, para que ele vença essa batalha, sol e lua parou. Entende? Então, declarações poderosas, que esse problema cesse, que essa enfermidade cesse, que essa miséria cesse, que isso, e não chova, agora volte a chover, que aquilo que estava andando, volte a andar, aquilo que não estava andando, vai andar, aquilo que não estava caminhando, vai caminhar, aquilo que não estava acontecendo, vai acontecer. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Fala quem crê. Por que falamos? Por que oramos? Por que declaramos? Porque cremos. Porque cremos. Passa, por favor. Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do sim e não falhará. Diga comigo, ainda que demore. Vamos lá, gente, vamos com fé. Diga, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Espera aí. Ainda que demore, qual é a palavra?
Qual é a palavra? Ainda que demore o quê? Espere. Não é pare. Não é desista. Ainda que demore, espere, creia. É esperar confiando. Crendo. Não é porque não aconteceu no meu tempo, tem um tempo designado, não é porque não aconteceu no meu tempo que não vai acontecer. É aquilo, não desista. Eu teria tantas coisas para dizer, gente, tantas coisas. Isso para cada área, se eu pudesse ajudar cada um de vocês em cada área. Meu pai teve uma época que eu achei que meu pai fosse um caso perdido. Falei, meu pai vai morrer sem salvação. Porque eu nunca vi uma pessoa com coração tão duro. Isso no tempo da minha incredulidade. Eu falava, será que vai ter jeito, mãe? Porque orgulhoso, metido. Mas aí nós aprendemos o quê? Ore. Coloca a mão na cadeira que está do seu lado. Profetiza sentado aí a pessoa que você quer salva. Declare isso, profetize isso. Fala o nome dela, ela sentada aí. Profetiza. E aprendemos a fazer isso. Aprendemos. O nome do meu pai, eu batizei ele várias vezes pela fé. Peguei o nome dele, mergulhei nas águas do batismo e disse, eu te batizo em nome de Jesus. Você é salvo, batizado, transformado. Hoje meu pai é um cara salvo. Liberto, transformado. Entende? Tantos sonhos que a gente... Eu já falei para vocês que por muito tempo eu fiz culto para dois assim, ó. Por muito tempo, para dois. Assim, senta os dois aqui, às vezes um. Faz muito tempo. Mas eu profetizava essa igreja lotada. Eu profetizava essa igreja lotada. Eu profetizava nenhuma vaga, nenhuma cadeira. Quantos cultos ela está assim? E às vezes eu pregava para um só. É aquilo de você não desistir. Eu profetizava um exército de obreiros. Você vai trabalhando, as coisas não acontecem com a rapidez que você gostaria. Mas você continua crendo, declarando, profetizando, perseverando. As coisas acontecem, às vezes acontece de uma forma que é para você desacreditar, para você não crer que aquilo vai acontecer. E você continua crendo, você continua perseverando, você continua fazendo o certo. E os resultados vão aparecendo. Como está ali, ó. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará, mas ainda que demore, espere. Porque ela certamente virá e não atrasará. Quer dizer, toda promessa do Senhor é assim. Tem um tempo. Tem um tempo, inclusive essa parte aí está falando da salvação, né, do arrebatamento da igreja. Mas tudo tem um tempo. E cabe a nós acreditar, e orar, e profetizar, e aquilo que nós almejamos, sonhamos, elas acontecem. Quando a bispa fala o seguinte, quando o médico falou para o filho dela, falou para ela acerca do filho dela, primeiro o garoto tinha ataque de epilepsia, tinha continuamente. Esse garoto, ele tem que tomar Gardenal a vida toda, tem que tomar. É o tratamento que tem, não pode deixar. Ela diz, quando eu determinei que ele não tomaria, que ele não teria mais o ataque, eu comecei a profetizar isso. Comecei a profetizar que aquilo não tivesse mais controle sobre a vida dele, que não acontecesse mais. Aconteceu do dia para a noite? Não. Muitas vezes, para sabotar e matar a fé, ele teve, após determinar, teve. Mas chegou o momento que, chegou o fim, chegou o momento que nunca mais teve. Chegou o momento que nunca mais teve uma crise.
nunca mais teve uma convulsão. Mas foi na primeira oração? Não. Foi na segunda? Não. Mas foi declarando: nunca mais, cesse, não terá mais isso, não acontecerá mais isso na vida dele. E cessou. O que não pode acontecer é muitos receber algo porque não está vendo e acreditar: esta é a vontade de Deus. Então, talvez, se Elias fosse movido por isso, a primeira oração ele teria dito assim: se fosse a vontade de Deus chover, já teria chovido. Então, não vou nem seguir. Porque não foi Deus que mandou ele orar 7 vezes, foi ele que diz: torne lá 7 vezes. É pela perseverança. Está entendendo? E às vezes é isso que Deus está esperando de nós. É atitude perseverante. É sermos perseverantes. É sermos continuistas. É sermos estáveis. Diga comigo: perseverantes. Continuistas. Diga estáveis. Porque muitos são instáveis, oscilantes, totalmente oscilantes. E nós precisamos ser estáveis, continuistas. Não é fazer de vez em quando, é fazer sempre. E isso tem que estar dentro de nós. Se eu preciso, exatamente, eu preciso que algo aconteça, eu não paro, eu continuo declarando, profetizando. Eu preciso que algo cesse, eu paro, eu declaro sem cessar isso, eu determino que cesse. Eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais esse problema, eu determino que cesse, isso não acontecerá mais aqui, isso não acontecerá mais na minha vida, isso não acontecerá mais na minha casa, isso não acontecerá. Eu continuo profetizando, eu não aceito, isso não vai acontecer. É aquilo que não está andando, vai andar. Eu declaro andando, eu declaro andando, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Não está chovendo aqui, mas vai chover. Eu declaro uma chuva, abundante chuva nesse lugar, prosperidade nesse lugar, bênção nesse lugar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, esse lugar crescendo, avançando, prosperando. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que é o seu objetivo, o seu sonho, sua necessidade, mas é isso que precisa acontecer. Isso tem que estar dentro de você. Abacuque 3:17. Diga comigo: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, diga: ainda assim eu exultarei no Senhor, diga: e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Diga comigo: o Senhor faz-me andar em lugares altos. Muda a tradução e volta lá, por favor. Diga comigo: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Diga comigo: e nos currais não haja vacas. Diga: todavia, diga: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Poxa vida, olha o que Abacuque diz. Esse é o Espírito. Ainda que eu não esteja vendo nada, ainda que os meus olhos estejam me mostrando tudo ao contrário, eu me alegrarei no meu Deus, no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E você sabe que é em momentos como esse que vem a definição, né? Você sabe que é em momentos como esse que vem a resposta.
é quando a pessoa tem tudo para não acreditar em mais nada, quando a pessoa, os olhos dela estão mostrando tudo perdido, e ela diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele me fará pisar nos lugares altos. Amém? Grave Abacuque 3. Então, 3,18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando, diga comigo, trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Passa, por favor. Aliás, para completar isso aí, para aí ou não? Para completar isso aí, vai para o 25, por favor. Vai para o 25. Diga comigo: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Diga comigo em voz alta, por favor, diga: nunca mais o meu povo será humilhado. Diga: eu creio nisso. Diga: eu tomo posse. Passa, por favor. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Diga comigo: nunca mais. Diga: o meu povo será humilhado. Nunca mais. Diga: eu creio nisto e tomo posse. Diga: nunca mais o meu povo será humilhado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E tem uma outra tradução que diz que o meu povo não será mais humilhado para todo sempre. Isso tem que entrar. Você não tem que falar de problema, você tem que falar o que está escrito. Você tem que tomar posse da palavra. É a palavra que tem que estar dentro de você. Está escrito, Joel 2, 25, 26, 27, o meu povo nunca mais será envergonhado, eu nunca mais serei envergonhado. É isso que vai acontecer na minha vida, nunca mais. Olha lá, diga comigo: nunca mais o meu povo será humilhado. E Deus não pode negar a sua própria palavra. É impossível que Deus minta. Agora, você crê nisso ou não? Amém. Crê ou não? Amém. Isso tem que estar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. Isso não pode sair da sua boca. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos recebendo instruções. Nós estamos recebendo direção, orientação. Espera aí, eu posso orar? Se Elias orou e não choveu mais, e ele voltou a orar e voltou a chover, eu posso orar e não acontecer mais isso. E eu posso voltar a orar e acontecer o que não está acontecendo. Se um homem de Deus, se Josué determinou que o sol parasse, a lua parasse onde está, que aquele dia não terminasse antes de que eles terminasse com o inimigo. E o sol e a lua parou, por causa de oração de um homem. Isso é repertório de oração. Isso é o que você deve dizer ao Senhor. Josué disse ao sol para parar, o Senhor parou, porque não foi Josué que parou. Se o sol e a lua parou, é porque o Senhor fez isso, respondendo à oração dele. Eu preciso dessa definição, Senhor, eu preciso dessa vitória antes que esse dia termine. E assim aconteceu. Se o Senhor está dizendo, o meu povo não será mais envergonhado, eu estou enviando o vinho, o produto da oliveira, o novo, o vinho novo, prosperidade, trigo, vinho,
azeite, em fartura, novo, tudo novo. Diga, eu creio. Eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. A diferença, gente, não me leve a mal não, tá? A diferença na vida de uma pessoa para outra é justamente como a palavra entra dentro dela. É justamente isso. É como você ouve, retém, absorve a palavra e consegue colocar em prática. Consegue no seu dia a dia. E você vê que uma oração, ela pode mudar tudo. Mas às vezes não é uma oração. Você vê que aquela oração era algo tão imediato, que quando Josué disse, sol, para onde está? Lua, detente aonde está? Parou. E eles foram fazer a parte deles, que era lutar. E aquele dia terminaram com vitória. Mas quando Elias voltou a orar para que chovesse, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, não foi na quinta, não foi na sexta, foi na sétima, e quando foi na sétima, só foi um sinalzinho. Está vendo aí? Estou vendo, levantando uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá no meio do mar. O que ele disse? Corre, corre para que a chuva não te apanhe. Porque só aquele sinal foi mais do que o suficiente para ele tomar posse de abundante chuva. Foi o suficiente para que ele tomasse posse de uma abundante. E o texto diz que, conforme eles saíram correndo, o tempo foi se enegrecendo e desceu chuva pesada ali. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, por favor. Você tem o poder para dizer, não chova mais nesse lugar, e não vai chover. Entenda bem o que eu estou dizendo, eu não sei o que significa isso na tua vida. Você dizer isso não acontecerá mais aqui. Cesse. E você tem o poder para dizer, eu determino que abundante chuva, prosperidade, seja derramado sobre esse lugar. Aquilo que não acontece há 3 anos e meio, vai acontecer agora. Aquilo que não tem acontecido nos últimos anos, vai acontecer agora. Você pode? Agora não tenha preguiça de orar. Não tenha preguiça de declarar, fazer declarações poderosas sobre a tua vida. Se Josué orou para que não chovesse, não choveu. Para que o sol parasse. Para que o sol e a lua parasse aonde estava. E o sol e a lua parou. Se Elias orou para que não chovesse, não choveu, e voltou a orar e choveu, e o texto bíblico diz, era um homem como eu e você. Deus está dizendo, você pode. Deus está dizendo, você pode. Assim como eu ouvi esse homem, eu ouço você. O mesmo que ele fez, você pode fazer. Só que você tem que fazer essas declarações. Chega. Chega de ser envergonhado. O meu povo não será mais envergonhado. E você crê no que está escrito. E são declarações que você tem que fazer sobre a tua vida. O que você vai declarar? Não aconteça isso mais na minha casa. Não acontecerá mais isso na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, na minha vida. Não acontecerá mais. Cesse! O que você vai declarar? A partir de agora vai descer, e vai descer abundante aqui. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, chuva abundante aqui. Como você pode declarar como Josué, esse mês não vai chegar ao fim, sem que eu veja a minha vitória. Esse mês não vai, esse ano não será como os anos anteriores, esse mês será um ano extraordinário, de vitórias extraordinárias.
É isso. Declare. Faça declarações poderosas. Deus quer te abençoar. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.